Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro. Falta 5 dias para o Natal, gente. Olha isso. Está começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe e deixe a sua sugestão de pauta que a gente está de olho em tudo. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta quinta-feira com uma notícia um tanto pesada, mas que você aí de casa pode fazer a diferença. Uma mulher de 19 anos ficou ferida durante um incêndio na madrugada de hoje aqui no Jardim. A polícia que o incêndio começou em um dos quartos da casa e rapidamente tomou conta da casa. A vítima foi socorrida e está internada na Santa Casa. As causas do incêndio serão apuradas, mas a princípio a polícia trabalha com a hipótese de curto-circuito. Eu quero abrir aqui um espaço para fazer um trabalho social que também cabe ao jornalismo fazer. Essa família que perdeu a casa nessa tragédia é composta por pessoas humildes, tá? Um dos moradores da casa é cadeirante. Eles estão passando por dificuldades e precisam de ajuda. Quem daí de casa puder ajudar, pode entrar em contato direto com a família pelos telefones 991970273 e 99255-2166 e falar com a Cristina ou com o Fernando. Vocês viram as fotos que estão aí, gente? É realmente uma tragédia. Tem uma das pessoas que é cadeirante. Olha como que ficou essa casa. Eu imagino o susto, né? O pessoal saindo, correndo, né? Tentando socorrer alguém. A moça ficou ferida. A cadeira de rodas está destruída, como vocês vêem nessa foto. Foi uma situação realmente muito chocante, assim, né? São pessoas humildes. Vocês veem que não é uma casa chique também, né? É uma casa bem humilde. Então, a gente está aqui para fazer jornalismo, mas também para ajudar as pessoas. A gente traz a notícia de que a casa foi realmente incendiada e a gente pede a colaboração de todos aí de casa. Se vocês puderem fazer uma doação, mínimo que for, um pouco é muito para essa família que perdeu tudo. E eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje, com as principais notícias do dia. Com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores do RP Notícias. Nos destaques dessa quinta-feira, um idoso de 83 anos foi preso após ser denunciado por suspeita de estupro. Em uma área rural de Mirassol, ele teria embriagado duas meninas antes de cometer o crime. Uma das vítimas é neta do agressor. E o clima da última sessão da Câmara de Rio Preto não foi diferente das outras reuniões de 2018. Em pauta, um dos projetos de maior polêmica foi o de autoria do vereador Renato Pupo, do PSD, que impediria de assumir a presidência da Casa qualquer vereador condenado em segunda instância, em ação criminal ou por impropriedade administrativa. A proposta era uma emenda da lei orgânica do município e foi rejeitada pela maioria dos vereadores. E na madrugada dessa quarta-feira voltou a chover em Rio Preto. Em algumas regiões da cidade, o volume de chuva chegou a atingir os 100 milímetros. A chuva foi tão intensa que a represa municipal e alguns córregos da cidade ficaram cheios. Além disso, as enxurradas causaram alagamentos em algumas avenidas, como no cruzamento da Pedro Amaral. E a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada com as datas e horários das partidas pelo Campeonato Paulista da Série A3 de 2019. O Rio Preto estreia na competição no dia 19 de janeiro, num sábado, contra o Batatais. O duelo foi confirmado para as 4 horas da tarde no estádio Anísio Haddad de Rio Preto. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu ontem a decisão do ministro Marco Aurélio, que determinou a soltura de todos os presos condenados em segunda instância da Justiça. O ministro atendeu um pedido de suspensão liminar feita pela Procuradora-Geral Raquel Dodge. E na previsão do tempo, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33. O dia segue com sol e com pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Olha, desde que não chova, o que choveu ontem pela manhã,
pode chover um pouquinho, tá? A gente fica feliz com um pouquinho de chuva, só não pode vir muito do jeito que veio. Muito obrigada, viu, Thaís? Até amanhã para você também. A gente segue aqui no RP Notícias com as principais notícias do dia. Um idoso de 80 anos foi mais uma vítima da conhecida saidinha de banco. Foi na tarde de ontem, na Vila Joaquim, aqui em Rio Preto. O idoso contou à polícia que sacou R$ 600 no banco e que quando saía foi abordado por 2 homens armados. Eles exigiram o dinheiro e 2 cartões bancários. Os ladrões exigiram também que a vítima passasse a senha, mas o idoso passou as senhas erradas. Mais tarde, o idoso procurou o banco e descobriu que os cartões já tinham sido cancelados automaticamente na hora que eles forneceram a senha incorreta. Parabéns a esse idoso, mas olha, fique esperto, viu? O certo realmente é procurar a polícia, a gente espera que a polícia investigue. A Polícia Civil de Bálsamo e o GOI, que é o grupo especial, o grupo de operações especiais de Rio Preto, né, cumpriram 5 mandatos de busca e apreensão de prisão, temporária no município de Iturama, estado de Minas Gerais, ontem. A operação é resultado de uma investigação sobre um assalto cometido no dia 29 de setembro deste ano em Bálsamo. 3 ladrões renderam um fazendeiro e os empregados de uma fazenda. O trio fugiu levando o carro da vítima, armas e televisão. As investigações apontaram que um dos receptores morava a 42 quilômetros de distância da cidade de Iturama. No local, a espingarda e a televisão que haviam sido furtadas ali, né, foram localizadas com os 2 suspeitos. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade. O terceiro criminoso envolvido no crime do roubo, né, continua sendo procurado pela polícia. E a gente tem mais uma notícia aqui. O Ministério Público denunciou o policial militar que matou o policial civil durante uma confusão em um bar de Rio Preto. Ele foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado. A confusão aconteceu na madrugada do dia 2 de fevereiro, em frente a um bar na Avenida Murchid Once, na Vila Ercília. Eduardo Teixeira Moreno, de 27 anos, era policial civil e morava ao lado do comércio. No boletim de ocorrência, testemunhas disseram que ele parou a moto em frente ao bar e começou a acelerar, fazendo muito barulho. Os clientes teriam começado a aplaudir em tom de deboche pelo excesso de barulho. Foi quando Eduardo teria sacado uma pistola e atirado contra uma das pessoas. Um bancário foi atingido e depois ele foi socorrido. O policial militar que estava ali no bar de folga e também estava armado, tá? Testemunhas disseram durante as investigações que o PM pediu para Eduardo soltar a arma, mas o motociclista teria atirado contra este policial militar, que não foi atingido. O militar chegou a ser preso, mas foi liberado após uma audiência de custódia, após a justiça considerar que ele agiu em legítima defesa, tá? Quando ele revidou e acertou o tiro em Eduardo, que morreu no local. 2 armas usadas ali no crime foram apreendidas pela Polícia Civil. De acordo com a investigação do caso, o policial militar agiu com excesso ao atirar 8 vezes contra Eduardo Teixeira Moreno. Segundo a polícia, o número de tiros indica que a vítima não teve tempo de reagir. Infelizmente, foi um susto tanto para os 2 ali, eu acho que para quem estava ali também, né? Dá um tiro, de repente o outro dá o tiro e aí acaba matando com 8 tiros. Realmente pode ter sido um excesso de força, mas quem vai dizer isso realmente é a justiça. Tá? O dia de hoje começou ensolarado, mas a chuva que caiu ontem causou muitos transtornos ao Rio Pretense. Um acidente durante a madrugada de ontem deixou um carro submerso no córrego Borá, na altura do Jardim Maracanã, aqui em Rio Preto. Quando a polícia militar chegou ao local, não encontrou o motorista do carro. O veículo só foi localizado horas depois, quando a água baixou. A suspeita é de acordo com a PM, né, é de que o motorista perdeu o controle da direção do carro na Avenida Juscelino Kubitschek, bateu em um poste de iluminação e que fica ali na pista de caminhada, e em seguida o veículo caiu na água. Tá? Ainda conforme a polícia, o motorista poderia estar embriagado. O caso foi registrado como dano ao patrimônio público e fuga do local de acidente. Bom, eu vou chamar o nosso intervalinho aqui. E antes eu quero falar com você, gestante que está em casa. Vocês sabiam que o vanádio, que é um elemento químico que tem na água, ele é bom para na hora da formação dos ossos, na hora da formação dos dentes e da cartilagem dos nenezinhos. Então o bebezinho que está sendo preparado ali na barriga, enquanto você está tomando uma água sem contraindicações,
você vai ter uma criança com ossos mais fortes, com dentinhos mais fortes a hora que eles vierem a nascer e com cartilagens mais resistentes. Então fica a dica para vocês aqui, ó, a água rárida que contém o vanádio e vamos começar a beber aí porque faz um tratamento excelente para todo o organismo e para o bebezinho, o próximo organismo que está vindo aí. Eu vou chamar o nosso apoio cultural e daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. 2018, um ano de ótimas notícias para Rio Preto. O Centro Médico de Especialidades amplia o atendimento com conforto e hora marcada. O Instituto Federal de Educação já está se instalando. Recap e sinalização tornam ruas e avenidas mais seguras. A construção do novo complexo de viadutos da região norte já começou e vai eliminar o gargalo de trânsito no local. As obras dos corredores de ônibus, das novas calçadas e do novo terminal rodoviário avançam. A cidade ganha 14 novos acessos com a duplicação da BR. O Parque Tecnológico é uma realidade. O município trabalha junto com as empresas para qualificar as pessoas e gerar empregos. O Wi-Fi gratuito já funciona nos ônibus urbanos e locais públicos. Por tudo isso, somos a segunda cidade melhor do Brasil para se viver e a 11ª para se investir. São José do Rio Preto. Orgulhe-se dela. Prefeitura de Rio Preto. E o RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12h30. E eu continuo com as principais notícias do dia. Uma mulher de 21 anos foi presa por porte ilegal de arma de fogo na manhã de ontem no bairro Nova Esperança, em Rio Preto. Ela estava com um revólver calibre 38 com 4 munições e numeração raspada. A mulher disse que a arma era do companheiro que cumpre pena no CPP, o Centro de Progressão Penitenciária, e que estaria aguardando por um comprador. A mulher foi presa e permanece à disposição da Justiça. Essa mulher é irmã do Deilson Lucas Ferreira Ribeiro, de 28 anos, um dos homens que morreu durante um confronto com a polícia no dia 19 de novembro. Só para relembrar o caso, os homens chegaram de moto em um açougue, tentaram render um policial militar aposentado que carregava um malote, mas o homem reagiu e houve troca de tiros. Os bandidos fugiram sem levar nada e o policial aposentado chamou a polícia e indicou a direção para onde os criminosos fugiram. Uma equipe da Companhia de Ações Especiais, da Polícia Militar, a CAEP, que fazia o patrulhamento pela região, localizou a moto entrando no estacionamento de um conjunto popular de prédios. Ao perceber a chegada da viatura, os rapazes tentaram reagir, mas acabaram baleados e mortos pelos policiais. Os dois envolvidos já tinham antecedentes criminais. Na época do crime, esta mulher, que foi presa ontem, chegou a ameaçar a família dos policiais envolvidos na ação como forma de vingança pela morte do irmão. É realmente uma situação bem complicada, né? Pelo menos está presa. Vamos lá. Continuando aqui, ontem nós noticiamos a prisão de um idoso de 83 anos acusado de embriagar e abusar sexualmente de 2 adolescentes de 12 anos. Isso aconteceu em Mirassol e quando nós demos a notícia aqui, quando nós contamos a história para vocês, ainda não havia confirmação de que o idoso era o avô
de uma das meninas. O delegado responsável pelo caso confirmou na tarde de ontem que o idoso realmente é avô de uma dessas crianças, tá? O caso teria acontecido em uma chácara e a polícia militar foi acionada pela mãe de uma das vítimas. Quando a polícia chegou ao local, as menores já estavam visivelmente embriagadas. O idoso teria confirmado ainda que deu vinho para as meninas, mas negou o estupro. As menores disseram, né, que elas beberam realmente o vinho, né, e que ele pediu para que elas fossem para o quarto e tirassem a roupa. O idoso permanece preso à disposição da justiça e o caso continua sendo investigado. E continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018. São apresentações, oficinas, mostras, exposições, sarau, contações de histórias, espetáculos, entre outros formatos. Vocês podem curtir até domingo a exposição Cidade Urbana do fotógrafo Santiago Garcia. Ela estará ali no Mercadão Municipal. Lembrando que todas as atrações são gratuitas e logo nós vamos trazer toda a programação para vocês a partir do ano que vem, tá bom? E hoje vou lembrar vocês que a gente essa semana já conversou com o Dr. Paulo Sumariva, né? A gente falou a respeito de feminicídio. O Dr. Paulo falou pra gente sobre a questão de como é a parte legal do feminicídio. E hoje nós estamos recebendo aqui a Bel Garcia. Boa tarde, Bel. Oi, Bia, boa tarde. Muito Ela obrigada. é psicóloga e vai falar um pouquinho mais pra gente a respeito do feminicídio, só que de uma outra forma, de um outro ângulo, né? O delegado falou sobre legislação, investigação, e hoje a Bel vai falar pra gente sobre o relacionamento que leva ao feminicídio, é isso? Pois é, Bia, obrigada pelo convite mais uma vez. Acredito que é um tema importantíssimo a ser tratado, né? E que é possível muita possibilidade das mulheres não correrem tanto risco, né? E então acho que é muito importante perceber que num relacionamento, o relacionamento é via de mão dupla, né? São duas pessoas que resolvem a partir de um momento a viver juntas, né? Então são dois indivíduos, são duas pessoas que podem e que precisam conversar muito, né? E se colocar na relação de igual para igual, não que uma das partes, a mulher, por exemplo, tenha que se submeter a qualquer tipo de situação para permanecer dentro do relacionamento. Acho que ninguém tem que se submeter em nenhum tipo de relacionamento, nem na hora do namoro, nem na hora da paquera, nem na hora do casamento, né? É bem isso que você falou, né? Acho que a gente não percebe que alguns sinais já vão sendo dados a partir da paquera, do namoro, de como vai sendo feito esse relacionamento, né? Porque precisa ver também a quem a mulher quer se relacionar, né? Se é com um cara sarado, com um rosto bonito, com a conta bancária, ou com aquela pessoa que você sabe que te escuta e que quer um projeto e que te respeita, assim como você deve se respeitar, né? É complicado, né? Ô Bel, e assim, a questão do relacionamento entre duas pessoas, né? A gente tem várias questões aqui. Você até me mandou um questionário que eu achei super bacana, esse questionário, que é o questionário para quem está em casa que deve de fazer isso, né? Eu acho que a pessoa deve parar, pensar nesse questionário, refletir bastante, falar, olha, é assim, 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 e responder isso daqui. É aquela história, não precisa responder para ninguém. Não. Basta ser sincera consigo mesmo, né? Eu acho que são algumas perguntas, Bia, que são tão, parece que naturais e simples, e que acontecem, que são corriqueiras, porque às vezes a gente imagina que a violência é aquele cara que chega batendo, chega chutando, chega... Violência física, né? E não é isso, né? São mensagens subliminares, mas são violentíssimas, né? Você sabe uma pergunta que eu fiz pro delegado e que eu vou fazer para você também, porque eu tenho certeza que vocês vão responder exatamente a mesma coisa. Bel, o que é agressão? Então, essa é a pergunta. Eu fiz para ele respondeu, né? Eu gostaria de perguntar para você também. Eu acho que a agressão é aquilo que te tira de você.
é aquilo que te impede de ser você, e isso em qualquer situação. A gente está aqui hoje especificamente falando de relacionamento, né? Mas isso é num trabalho, isso é na família, isso é com amigos. A agressão é aquilo que tira você de ser você, né, Bia? Eu acho que isso é muito sério. E essas agressões, voltando a falar no relacionamento, né, próximo do homem com a mulher, é cultural, né, já traz isso há muito tempo, né, de que o homem ele saía, né, na época colonial lá, ele saía para trabalhar fora e ele chegava e encontrava a casa toda limpa, a comida perfumada em cima da mesa e a mulher pronta a servi-lo, né? E hoje a gente sabe que isso já ficou lá atrás, não é mais assim. Então não é para que a mulher ainda acredite que ela é um objeto. Por isso que alguma das perguntas, né, que eu acho que são importantes, que está pronta para servir o homem dentro daquilo que ele acha que tem que ser servido, né? Então eu acho que a gente precisa ficar muito atento, porque são coisas que vão acontecendo no dia a dia e que você deixa de lado, você relega, você fala, não, acho que foi impressão minha, acho que não é assim, porque a mulher é criada para ser boazinha, né? Foi um momento dele, estava nervoso. Sim, estava nervoso, né? Não fala nada não, porque senão ele vai ficar bravo. Né? Então, logicamente que a gente tem que ter o bom senso, né, de não aumentar tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem, aquele momento que você está nervoso, que você realmente está passando por uma situação que precisa se acalmar, mas o que não pode é guardar nada para dentro, porque depois dói a garganta, depois dói o estômago, depois dói muitas coisas, porque o corpo vai falar, alguma coisa está preso aí que vai precisar sair. Né? Então, que saia em forma de diálogo, que saia em forma de respeito. Né? E olha, uma coisa, eu já vou me comprometer aqui, depois a gente vai colocar esse questionário lá nos comentários do Facebook do programa de hoje. Eu vou me comprometer com o pessoal de casa, depois eu coloco. E é o que eu estou dizendo, vocês não precisam responder para mim, não precisa responder para o companheiro de vocês. Respondem para vocês, que vocês vão ver que faz muita diferença. Entre as perguntas que tem aqui, olha, você considera o seu relacionamento saudável? Que foi o que a Bel falou agora há pouco sobre o que é um relacionamento saudável. Quando você recebe uma promoção no trabalho, como ele reage? Eu acho que esse tipo de pergunta aqui, Bel, a gente está falando sobre feminicídio, mas a gente fala mais sobre relacionamento mesmo. Porque tanto ele reage quanto ela também reage. Sim, mas então, essa coisa que parece que é uma bobagem, né? A mulher recebe ou um elogio ou recebe uma promoção. Ele vai sair para comemorar com você? E durante a comemoração, ele arruma um jeito de estragar a noite. Ou ele nem sai para comemorar. Ou ele sai para comemorar de boa e curte. Porque nós estamos falando de duas pessoas que resolvem viver uma vida e trilhar um caminho junto. E o que eles precisam? Ajudar um ao outro, aumentar a autoestima, aumentar a felicidade, curtir, participar com o outro, curtindo o que o outro quer na vida, né? Há uma troca, né? E na maioria das vezes, essas pessoas que estão em relacionamentos doentios, que não são perceptíveis, o homem, ele evita com que a mulher tenha que ela se sobressaia em qualquer situação. E, gente, até, inclusive, afasta muitas vezes da família, afasta dos amigos e sempre assim com aquela desculpa, não, mas é porque eu te amo. A gente vai ficar só nós dois, sabe por quê? Porque é muito bom ficar só nós dois. Gente, é bom ficar só os dois. Só que é muito bom e necessário ter relacionamentos saudáveis com a família, com amigos, né? Então, qual é a mensagem que está passando aí no meio, né? De que você não está percebendo. Às vezes é um tapa um pouco que depois você fala, não, acho que ele estava brincando, ou uma cotovelada, sabe aquelas coisas que vão ficando meio disfarçadas no meio de um relacionamento e que é um relacionamento que precisa ficar atento. Aquela pessoa que menospreza você, sabe, que tem que fala com você de uma maneira grosseira, indelicada, isso tudo não é para ser permitido. Você não tem que permitir, não existe uma justificativa para qualquer tipo de violência dentro de um relacionamento. Mesmo que essa violência seja nos detalhes.
Tipo uma roupa. Sim. Uma grosseria ao falar da roupa de uma pessoa. Sim, ou então você ter que pedir permissão para você poder fazer alguma coisa. Num relacionamento, Bia, a gente conversa. Eu estou pensando isso, o que você acha? Sabe, a gente conversa. É uma conversa de dois, né? E não uma permissão que o homem tem que dar para que você possa fazer alguma coisa. Ninguém é dono de ninguém. Só que para que ele possa te respeitar, em primeiro lugar, você precisa se respeitar. Você precisa entender quem é você e o que você quer nessa vida. E é o que faz mal também, né? A gente sabe o que faz mal pra gente. E é que nem você falou, é conversar para poder colocar isso para fora, para poder expor isso pro outro parceiro. Porque também a questão do relacionamento, a conversa entre duas pessoas, a Bel vai poder falar. Às vezes a pessoa não fala também. Tá vendo, tá sentindo e não fala, né? Eu acho que isso é bem sério, sabe, Bia, que você falou, porque muitas vezes, sabe aquela coisa de pisar em ovos? Ah, eu não sei se eu vou falar, se ele vai me entender. Primeiro você tem que se entender, né? Você tem que perceber que você pode falar e que você tem direito a falar. O que você sente, o que você pensa. Gente, nós estamos falando de uma situação de você se colocar na relação e não de você tomar conta da relação. Uma relação é dos dois, né? Não é só um, né? Sim, e eu acho que uma outra coisa, Bia, em algum momento você se sentiu com medo do seu parceiro? Sabe aquela coisa que passa rapidamente na tua cabeça, assim, eu acho que eu fiquei preocupada, deu uma reação, ou em algum momento ele já te disse assim, se você continuar fazendo isso, eu nem sei o que eu vou fazer. É uma ameaça. Fique atento. É perigoso. Porque ele já está avisando. Entendeu? Então, o que acontece, Bia, é que um dia ele faz uma grosseria, outro dia ele impede você de ver sua família, outro dia ele fala, mas que ridícula que você tá com essa roupa, que você... Sabe? Então, você vai abrindo mão de quem você é, você vai abrindo mão do respeito por você e vai chegar uma hora que ele pode aumentar esse tipo de agressividade. E é uma violência. Então, o que você quer para você? Eu acho que é essa a pergunta, entendeu? Como você se vê e o que você acha que você merece? Você acha que você merece o tratamento que você está tendo? Continua. Ô Bel, deixa eu só fazer uma última perguntinha aqui antes que a gente estoure o nosso tempo. De novo. De novo. Toda vez que a Bel veio aqui, a gente estoura o tempo. Bel, até que ponto o ciúmes é saudável? Boa pergunta. Até o momento onde você não seja cerceada daquilo que você quer e do que você pode fazer. Aquele ciúme gostoso, aquela coisa que mostra que você está sendo querida, é uma coisa. Quando começa a te cercear, te impedir de você ser você, presta atenção, porque passou do limite. É normal ter ciúmes, então, de um colega de trabalho, de repente, de uma pessoa que está ali mais próxima? Isso é normal ter, mas Bia, não depende da intensidade. Então, é o que eu ia falar, não é normal exagerar, né? Não, e ficar vendo em todos os homens um perigo em potencial. Mesmo porque esse tipo de ciúme mostra uma insegurança muito grande do homem, né? Do parceiro. Então, se ele está vendo um perigo em todos os homens que estão ao seu redor, é porque ele não está se sentindo feliz dentro de um relacionamento e seguro dentro do que poderia ser um relacionamento. Vocês estão vendo, né, gente? Bom, eu queria agradecer a Bel aqui. E como eu já falei, eu me comprometo, vou colocar esse questionário que está aqui na minha mão, vou colocar lá nos comentários do Facebook, para vocês aí de casa refletirem. Responder para vocês e refletir. Não precisa responder para mim, não precisa responder para ninguém. Responde pro cachorrinho, sabe? Que o cachorrinho não vai comentar com ninguém, né, Bel? Responde pro gatinho, enfim. Muito obrigada pela sua presença, Bia. Bel. Obrigada. Bom, gente, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir do meio-dia. Até amanhã.